apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Senhor, te louvamos e te exaltamos na beleza da tua santidade. Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que nessa noite sua palavra seja revelada a teus filhos, às tuas ovelhas, à tua igreja que está em São Paulo, no Brasil e em toda a face da terra, que são homens e mulheres que confessam a Jesus com a sua boca, com a sua língua, confessam a Jesus como Senhor e têm recebido o testificar do teu Espírito Santo. Manifesta a tua glória, fazendo com que tua palavra não volte para o Senhor vazia. Que seja revelada a vocês aqui na igreja e a vocês que me assistem em todo e qualquer lugar da face da terra. Amém? Quem pode falar amém? Mais palmas para Jesus, nosso Deus, nosso Rei. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Abraão está aqui hoje, né, Abraão? Abraão, abençoado, te amo. 101 anos, glória a Deus pela sua vida. Abraão, né, filho Abraão, dá um sinal aqui, Abraão. Dá um sinal aí, glória a Deus pela sua vida. Uma salva de palmas esse abençoado. 101 anos em graça. Maravilha. Graça e paz a todos que me assistem agora pelo Facebook ao vivo, aqui no YouTube. Graça e paz aos que me assistem nos grupos e WhatsApp. Graça e paz aos que me assistem direto do nosso site www.graçaeapostolado.com. Glória a Deus por todos vocês, amém? Pegou sua Bíblia aí já? Coloque a mão na sua Bíblia e diga: esta palavra me será revelada. Eu creio, por isso eu falo. O tema de hoje, Deus, é um tema bem atual, né? Sabe, abençoados, eu tenho falado ultimamente que eu estou meio assustado com os crentes desse século 21, né? Porque os crentes mudaram muito. Dos anos 80 para cá, os crentes mudaram muito. Já não são pessoas firmes, constantes, não são pessoas compromissadas, e isso gera bagunça, né, na obra de Deus, né? Porque a obra não é de um homem, é a obra de Deus. E eu penso, como está escrito, que a obra de Deus é algo sério, é algo, como é verdadeiro e genuíno, deve ser algo respeitoso, com temor. Abre aí em Hebreus 12, por favor, vamos começar em Hebreus 12, eu ia ler depois, vamos ler já. Hebreus capítulo 12, o tema de hoje: Deus não é uma doutrina. Hoje está uma bagunça de doutrina em nossos dias, e isso tem me assustado. É claro que eu sou convicto, não tem me atrapalhado, tem me assustado, porque eu tenho visto pessoas, como Paulo disse na palavra. Então, o que ameniza a minha mente é saber que tem que se cumprir, a palavra tem que se cumprir, né? Hebreus 12, quem é que já achou Hebreus 12, diga amém. Verso 28, o tema de hoje: Deus não é uma doutrina. Hebreus 12, verso 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Então, eu falei que eu estou assustado, mas eu estou convicto. Eu não me abalo não, porque eu conheço bem a Bíblia e eu sei que a Bíblia tem que se cumprir. Entendendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, a Bíblia tem que se cumprir. Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a quem?
a Deus. Então aqui fala de duas coisas. Fala da doutrina e fala de Deus. O tema desse apostolado, diga comigo, Deus não é uma doutrina. Deus não, é preciso entender isso, pensar, respirar, compreender. Deus, ele não é uma doutrina. Doutrina, graça e apostolado. Isso é doutrina. Doutrina, lei. Doutrina, circuncisão. Isso é doutrina. Deus não é uma doutrina. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia deixa claro que Deus não é uma doutrina. E daí, pastor? E daí que as pessoas dos nossos dias, os crentes, tá? Quando digo pessoas, não é ímpio, não. Os crentes dos nossos dias, pelo evangelho, por causa da internet, estar se espalhando cada vez mais, sem controle. As pessoas, os crentes, perderam o temor a Deus. Perderam o respeito a Deus. Perderam o temor às coisas de Deus. Eu quero crer que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Por quê? Porque eu estou falando com pessoas que estão vivas nos nossos dias. Eu não estou falando com criança de 5 anos, de 3 anos, e nem estou falando com quem não nasceu ainda. Estou falando com quem está vindo lá de trás e já está aqui no século 21, ano 2018. E se você é um crente já de 5, 10, 15, 20 anos, no mínimo você viu muita diferença no meio da igreja do Senhor. Uma das diferenças, o evangelho está crescendo desordenadamente. Isso não é bom. Quem está entendendo? Isso não é bom para o reino. Aos maduros, suporta, aguenta, tal. Mas os fracos vão morrer. E quanto aos fracos, Paulo disse para suportar os fracos. Mas como o evangelho está sendo espalhado, Filipenses 1, de qualquer modo, os fracos estão morrendo. E quem está matando os fracos? Crentes ignorantes e intolerantes, que se você não pensar como eles te rechaçam, eles te rejeitam. Os crentes de hoje em dia são assim. Para mim é um escândalo e ao mesmo tempo uma vergonha, porque o evangelho está sendo espalhado desordenadamente, igual uma boiada que estourou, só passa uma porteirinha, só passa 3, 4 boi, está vindo aí 10 mil bois, onde só passa 3, 4, e está quebrando cerca, está estourando o mourão, está acabando com tudo. Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, olha a doutrina, retenhamos a graça, diga doutrina, diga reter a doutrina, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Deus é uma coisa, a doutrina é outra. Dá um sinal quem está entendendo. Deus é uma coisa, Deus é um ser. Deus é um ser soberano, poderoso, criador, Senhor, magnífico, rei. Ele tem muitas qualidades. Deus é soberano, é Senhor. Deus é um ser. Deus é uma coisa, doutrina é outra coisa. E o que está acontecendo com esse evangelho desordenadamente, que está parecendo uma boiada, quebrando cerca, quebrando tudo, acabando. O que está acontecendo? As pessoas estão, por causa da doutrina, estão deixando Deus de lado, não quer saber de Deus, estão julgando demais. Nos nossos dias existem muitos e incontáveis juízes, só não sei quem os estabeleceu como juízes. Quem está me entendendo, hein? Abençoado, se você lê a Bíblia, você vai me entender nesses dias, hein? Se você não está sabendo de nada, se você não lê a Bíblia, se você não está me entendendo o que eu estou falando, porque você não lê a Bíblia. Se você é uma pessoa que lê a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, a Nova Aliança, se você tem o hábito de ler a Bíblia, e você está vivo na terra, você vai ver que está crescendo desordenadamente, e isso não é bom. Para terminar, como mudar de assunto. Hebreus 12, 28.
pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a doutrina que é a graça, pela qual, através dela, servimos a Deus, agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29 deixa claro que Deus não é uma... Deixa claro que Deus não é uma doutrina. Vou falar de novo. Hebreus 12, 28 e 29 deixa claro que Deus não é uma doutrina. Eu já orei para que os crentes ouçam essa mensagem que estou fazendo agora, para que parem, porque está uma boiada louca, na porteira só passa 3, 4 bois, está uma manada, tá 10 mil bois e atropela com tudo. Isso machuca os fracos, isso mata os fracos. Alguém está me entendendo? Porque se você soltar uma boiada com 10 mil bois, e você colocar cachorro no meio, galinha no meio, eles vão pisar, abençoado. Está me entendendo? 10 mil bois, gato, papagaio, tartaruga, cachorrinho piquinês, a boiada passa por cima, esmaga, acaba com tudo. E o que Jesus disse quando ele multiplicou os pães e os peixes? Ali ele deu uma dica legal de como que deve ser feita a obra de Deus. Os discípulos chegaram a Jesus: Senhor, a multidão está nos seguindo, despede a multidão, cada um come na sua casa. Nós não temos para dar para eles, e nem temos dinheiro, não compramos nada, tal. Jesus disse: o que vocês têm? Olharam assim, tal. Eu tenho aqui alguns pães e alguns peixes. Sabe o que Jesus falou? Dai-lhes vós de comer. 2, 3 pães, 4, 5 peixes, para mais de 5 mil pessoas, fora mulheres e crianças. Não tem lógica. 3 pães, 4 peixes. Como é que você vai alimentar 5 mil pessoas com 3 pães? Dai-lhes vós de comer. Eles ficaram sem ação. Não tinha como dar de comer. Jesus falou: me dá aqui esses pães e esses peixes. Pai, graças te dou, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso para que eles creiam que o Senhor me enviou. Senhor, te agradeço, te louvo. E houve a multiplicação dos pães e dos peixes. Oba! Não, peraí. Quantos que são a multidão? Mais de 5 mil pessoas, fora mulheres e crianças. Faça-os assentar e vai separando em grupos de 50 em 50. Por isso que Paulo disse em Coríntios 14, 40, faça-se tudo com ordem e decência. Tem caneta aí? A obra de Deus, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Porque Deus não faz de qualquer jeito. O que Ele faz, Ele não faz de qualquer jeito. Irmãos, por vezes eu puxo o freio de mão. Eu falei aqui na ministração sobre as ofertas, que Deus me deu autoridade. Eu tenho autoridade de apóstolo, eu tenho autoridade de profeta, são diferentes, autoridades diferentes. É igual um juiz no fórum e um juiz no futebol. 2 juízes, autoridades diferentes. Então eu tenho autoridade de apóstolo, eu tenho autoridade de profeta, eu tenho autoridade de evangelista, eu tenho autoridade de pastor e eu tenho autoridade de mestre. Em cada situação ou ocasião eu uso tal autoridade. Mas presta atenção, Deus tem me ensinado isso. Por vezes eu tenho puxado o freio de mão. Às vezes eu puxo tudo, dependendo da situação eu solto 1 dente, 2, solto um pouquinho, ando com ele na metade. Está difícil eu soltar todo o freio de mão. Por causa de Colossenses 4, 5. Andai em sabedoria para com os que estão de fora. Se eu soltar todo o freio de mão e deixar desinvestar, eu vou matar gente, vou passar por cima, vou atropelar, tem pessoa que não suporta, tem fracos, tem criança no meio, e não é assim. Então eu tenho que puxar o freio de mão e ir moderadamente, porque eu já sei, já descobri, que eu não vou salvar o mundo sozinho em 5 minutos. Tem gente que pensa que ele vai salvar o mundo inteiro em 5 minutos, e pior que isso, tem pessoas que acham que a sua verdade
é a verdade universal, absoluta, concreta, soberana. E não é. Porque a ninguém na terra foi dado uma verdade absoluta, soberana. A ninguém. Jesus disse: eu sou a verdade. Fora dele são tudo interpretações. Ainda que bíblicas, ainda que de profetas e apóstolos, sei lá de quem. Verdade é Jesus. Jesus, João 14,6. Jesus é a verdade. O que é verdade para você pode não ser para outro. Será? Será? Por que açoitaram Paulo? Segundo Coríntios 10, Paulo disse: a verdade de Cristo está em mim. Oh, que maravilha! Então por que açoitavam Paulo? Não eram para louvar a Paulo? Glória a Deus pela sua vida, Paulo. Oh, maravilha! Mas não era isso que ele ouvia. Foi preso, foi açoitado, foi perseguido. E a verdade estava nele. Por que batiam em Paulo? Por que açoitavam Paulo? Porque nem sempre a sua verdade é verdade para todo mundo. Alô, tem alguém entendendo? Por causa da verdade, Paulo apanhou. Por causa da verdade, Paulo foi açoitado, foi perseguido, foi preso. Por quê? Porque a verdade que estava nele não estava em todos. Então o que Paulo fez? Eu não posso atropelar. Romanos 14, ó irmãos, quanto aos fracos na fé, recebei-os sem condenação. Eu não posso matar, eu não posso atropelar. Por quê? Romanos 14, não faças perecer por quem Cristo morreu também. Aí Paulo começou a administrar, puxando o freio. É verdade que toda a verdade de Cristo está em mim. Mas, irmãos, coríntios, graça e paz. Olha, eu vim ter convosco como a carnais, não como a espirituais, porque vocês não estavam prontos. Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui, hein? Estou te explicando a vida de Paulo. A verdade dentro dele, mas ele teve que administrar. Você está aprendendo a fazer isso, irmão? Porque você não vai morrer amanhã. E o mundo não vai acabar daqui meia hora. Deus não é uma doutrina. As pessoas estão servindo doutrinas, ainda que a graça e o apostolado. Mas a graça e o apostolado é uma doutrina, não é Deus. Deus é outra coisa. João 4, 24. Deus é espírito. E Romanos 1, 5 é doutrina. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Romanos 1, 5. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé. Então é doutrina, Romanos 1, 5. Romanos 6, 17. Recebemos uma forma de doutrina a qual fomos entregue. Então é uma doutrina. E Deus? Não, João 4, 24. Deus é espírito. Deus é uma coisa, doutrina é outra. O que está acontecendo? Estão brigando, estão se matando por causa de doutrinas. Só quem está entendendo. Estão criando inimizades por causa de doutrinas. Quem é Deus? João 4, 24. Deus é espírito. Mas o que Deus é? Hebreus 12, 29. Deus é um fogo consumidor. Está aqui, ó. Hebreus 12, 29. Pois o nosso Deus é. Ele não foi e nem será. Hebreus 12, 29. Nosso Deus é fogo consumidor. Vai aqui para Hebreus, capítulo 10. Uma página atrás. Hebreus 10, verso 31. Horrenda coisa é cair nas mãos de uma doutrina. Amém, irmãos? Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos de uma doutrina. Nas mãos de quem? Então Deus é uma coisa, doutrina é outra. Quem está entendendo? Depois de 25 anos servindo a Deus, 20 anos em graça, eu vi um mal no meio dos crentes. Em graça. Deixaram de servir a Deus, deixaram de honrar a Deus, deixaram de louvar a Deus, deixaram de prestar culto a Deus, deixaram de orar a Deus,
agarraram suas doutrinas com unhas e dentes e estão quase, Gálatas 6. Abre aí. Abre aí. Estão quase. Alguns estão quase. Alguns estão quase. Alguns estão quase. Gálatas 6 não, desculpa. Gálatas 5, 15. Gálatas 5, 15. Alguns estão quase. Gálatas 5, 15. Olha que ponto que Paulo chegou, hein? Gálatas 5, 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Nossa, pastor, o que é isso aqui? Era Paulo falando com os crentes. Tem alguém me entendendo aí? Alô? Não era para Paulo falar, irmãos, graça e paz, glória a Deus por vocês, anjos em seu favor. Não era para falar isso? A linguagem de crente? Mas o negócio estava feio lá. Por causa de quê? Eu estou lendo Gálatas 5, 15, não é? Olha aqui, ó, Gálatas 5, 6. Olha Gálatas 5, 6. De tempo em tempo o Espírito Santo me faz ler esse texto. Gálatas 5, 6. Irmãos, em Cristo, nem a doutrina judaica e nem a doutrina gentílica, nem a circuncisão. Irmãos, alô, quem é que está em Cristo? Levante a mão quem está em Cristo aqui. Quem está em Cristo? Levante, quero ver. Quem está em Cristo? Agora eu só preciso que vocês entendam uma coisa, irmãos. Pelo menos aqui. E você que me assiste, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Alguns estão demorando demais para entender o que eu já entendi. Alguns estão demorando muito para entender o que eu já entendi pelo Espírito Santo. Entendeu o que, pastor? Se você está em Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. Eu sou da circuncisão. Você está em Cristo? Estou. Eu sou da incircuncisão. Você está em Cristo? Estou. Você consegue perceber que Cristo está sendo exaltado aqui e Cristo está sendo exaltado ali? Você consegue entender isso? Irmãos, eu não sei o que vai acontecer, hein? Mas o Espírito Santo me levantou aqui no Brasil. Eu estou discernindo isso, para separar a briga. Tem gente brigando. Tem alguém me entendendo aqui o que eu estou falando? Tem gente brigando, estão criando inimizades. E você já deve ter lido algumas vezes, porque você que está fanático na doutrina, já deve ter lido Gálatas 5, né? Que inimizade é obra da carne. O que prova que está na carne, que não é espírito coisa nenhuma. Eu estou assustado com os crentes dos nossos dias. Se é que eu posso chamar de crente? Quem está em Cristo, entre parênteses, na circuncisão ou na incircuncisão, fecha parênteses, não pode estar andando com inimizade, meu irmão. Você está em Cristo? Ou você não entendeu ainda o que é estar em Cristo? Colossenses 1, Cristo em vós. Não entendeu isso ainda? Um crente, um cristão, não pode, em hipótese alguma, andar com desavenças e inimizades com outros cristãos. Vou tentar de novo. Um crente, um cristão, um homem ou uma mulher que está em Cristo, papai, que tem o Espírito Santo, ele não pode, em hipótese alguma, que nada justifica, andar com inimizades e desavença com outros irmãos que estão em Cristo. Não pode. Ponto final. Porque senão não pode ser chamado cristão. Papai. Você sabe o que significa literalmente a palavra cristão? Lá em Atos, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Você sabe por que foram chamados cristãos? Sabe por quê? Literalmente a palavra cristão significa semelhante a Cristo. E será que todos são semelhantes a Cristo? Por que você acha que Paulo disse, imitem a mim como eu imito a Cristo?
O texto diz, sede meus imitadores, 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que está acontecendo, e eu estou assustado, escandalizado, é que os crentes se tornaram intolerantes. Salvo se você concordar com ele. Salvo se você pensar igualzinho ele pensa. Senão, ele já não conversa mais com você, ele não te saúda, já cria uma inimizade, já cria uma desavença, porque você não pensa igual ele, você não crê igual ele. E o Paulo já tinha falado, hein? Irmãos, Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Coríntios 14, 33. Eu penso, pelo conhecimento que eu tenho, que os que andam em confusão e em inimizades são extremamente carnais. E Paulo disse em Coríntios 2 que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. E Paulo disse em Gálatas 5,16, andai no Espírito, para que você não cumpra os desejos da carne. 17, porque a carne luta contra o Espírito, para que não façais o que quereis, o Espírito faz uma coisa. Então anda no Espírito, você não vai fazer a vontade da carne. Mas quem quer andar no Espírito? Porque se você não concordar com a pessoa, já está na carne. Gálatas 5,15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, escandalizado ele disse, olha, vede que não vos consumais também uns aos outros, hein? Chegasse a esse ponto. Gálatas 3, começaste no Espírito, estão terminando na carne. Irmãos, olhem para mim. Que Deus me use e me coloque como exemplo para vocês e para quem está me assistindo e me ouvindo. Eu sou da paz. Eu não sou da guerra. Eu sou da paz. Eu sou da amizade, não da inimizade. Eu sou do Espírito, não da carne. Eu ajunto, não espalho. Paulo não está aqui, mas eu posso dizer por fé. Sede meus imitadores. Eu não sou da briga, eu não sou da inimizade, eu não sou da desavença. Eu sou do Coríntios 13, de suportar uns aos outros, custa o que custar. Você não é cristão? Cristo não está em você? O Espírito não está em você? Eu sou do Colossenses 4, 5, do andar em sabedoria para com os que estão de fora. Tem alguém me entendendo o que eu estou falando aqui, abençoados? Eu estou falando com crente. No tempo de Paulo, Paulo pegou uma turma e disse, olha, se vocês estão se mordendo e se devorando uns aos outros por causa de Gálatas 5:6. Dá uma lida em Gálatas 5:6 aí. Por causa disso, não acredito. Gálatas 5:6. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Será que você não entendeu isso ainda, irmão? Pelo amor de Deus, hein? Irmãos, Igreja de Cristo, como cristãos que somos, como ovelhas que somos, como quem tem o Espírito de Deus, nós temos que andar, falar, viver e proceder para a glória de Deus. Estou escandalizado, sim. Não vou nem falar com alguns, é com muitos que estão deixando Deus de lado para brigar, Gálatas 5:15, se morder, se devorar, talvez até se consumir por causa de doutrina. O tema de hoje, Deus não é uma doutrina, abençoado. Vem comigo lá para Isaías 46. Deus não é uma doutrina, abençoado. E eu temo, e eu penso que é isso mesmo, que as pessoas que estão se mordendo e se devorando por causa de doutrina, não conhecem a Deus. Deus conhece eles, mas eles não conhecem a Deus. Até João disse, aquele que não ama,
Aquele que não ama... Quando eu era criancinha, pequeno lá em Barbacena, quando eu era criança na igreja do meu pai, e eu fazia parte da escolinha dominical, a professora me ensinou um corinho. Aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Era criancinha, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Eu era criança, nunca mais esqueci. Eu cantava corinho na igreja do meu pai. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Mas a pessoa que está brigando, discutindo, criando inimizade, desavença, se consumindo, ele está amando alguém, irmão? Está que nem os muçulmanos. Daqui a pouco vai estar crente em graça, crente bomba. Não tem um homem bomba? Não coloca um monte de bomba assim e tal. Imagina os crentes em graça cheios de bomba. Para se explodir, porque não ama, e não quer saber de amar, porque se você pensar diferente dele, criou inimizade na hora. Você tem que pensar igual a ele, você tem que crer igual a ele, ele não te respeita. A verdade absoluta está só com ele e mais ninguém na face da terra. Se você não pensar igual a ele, acabou. Se você não pensar igual a ele, se você não crer igual a ele, não, mas eu tenho uma Bíblia, não, mas você tem que pensar igual a ele, você tem que crer igual a ele. Mas Deus me mostrou, não, tem que ser igual a ele. O que é isso aí? O que é isso? Isaías 46. O tema de hoje, Deus não é uma doutrina. E vou falar para vocês, irmãos. Eu tenho feito isso na minha vida há muitos anos e estou aqui para te ensinar a viver assim. Os que procuram briga e contenda comigo, eu caio fora. Ah, pastor, você vai arregar? Eu não vou arregar, não. Já arreguei. Eu não vou, eu já. Quando vem procurar briga, contenda, inimizade, debates, porfias, por causa de letra, por causa de doutrina, eu estou fora. Eu não participo dessas coisas. Eu tive uma experiência com Deus. Jesus me apareceu. Aliás, eu não estou aqui porque eu fiz um curso para ser pastor, um curso para ser apóstolo. Eu nunca pedi para ser pastor, eu nunca nem pensei. Nunca pensei em ser pastor. Eu era rachador, irmão, eu corria em Interlagos. Eu ser pastor? Com 15 anos eu saí da igreja, falaram que eu ia para o inferno, então já que eu vou para o inferno, eu preciso ter um motivo para ir para o inferno, porque até agora eu não achei um motivo. E falaram que eu vou, então assim eu vou para o mundo, vou ver se eu acho um motivo, aí eu vou para o inferno, mas com um motivo, porque até agora eu não tenho motivo. Aí eu fui para o mundo, como eles falam, e até hoje não achei esse motivo para ir para o inferno. Você sabe o que é rachador, irmão? Eu era rachador, corredor. Nunca pensei em ser pastor, apóstolo, profeta, que eu. Não pedi. E um dia eu fui dormir, como sempre todos os dias, já faz 50 anos que eu durmo e acordo. Então um dia eu fui dormir, 7:30 da manhã, Jesus me aparece num sonho. Eu não estava buscando ele, não estava em jejum, nem estava pensando nele, não estava lendo a Bíblia, eu não estava nada, eu estava só vivendo. Acordando, dormindo, vivendo, estava vivendo. Aí num sábado, 7:30 da manhã, Jesus me aparece num sonho. E fez assim para mim, ó. E foi embora, mas eu estava morrendo de vergonha, porque eu estava no mundão, não servia a Deus. Minha cara, morrendo de vergonha. Falei, nossa, como que eu vou olhar para Jesus? Ele santo, de branco, tudo. E eu no mundão, como que eu vou? Eu não sabia indo pôr a cara. Eu me escondi de Jesus. Escondi assim, ó, debaixo da janela. Ele pegou, foi lá na janela no quarto, enfiou a cabeça nela e fez assim, ó. Quando ele olhou para mim, bicho, aquele olhar nunca mais vou esquecer. Aquele olhar, ele pôs a cabeça na janela, fez assim, eu escondido dele. Eu estava assim, escondido lá na cama, debaixo da janela. Ele pôs a cabeça na janela e fez assim, ó. Quando ele olhou para mim, que bateu olho com olho, vocês não sabem o que é isso, irmãos. Vocês não sabem o que é isso, esse olho com olho. Eu acordei, resumindo, que não é meu assunto hoje, chorando de soluçar. Acordei chorando de soluçar. Então não estou aqui porque eu fiz um cursinho, porque alguém quis que eu fosse, porque... Não, eu estou aqui porque Jesus me chamou.
O único que pode me mandar embora é quem me colocou. Se ele me mandar embora, mandou embora, porque ele é Senhor dos senhores, ele é Rei dos reis, ele pode destituir como ele destituiu Saul e colocou Davi. O único que pode fazer isso é ele. Enquanto ele não fizer isso, eu estarei aqui. E eu penso que sou um homem aprovado por Deus. Por isso que ele tem me suportado por 25 anos. Isaías 46. Diga comigo. Deus não é uma doutrina. Irmãos, eu estou escandalizado com gente brigando por causa de doutrina, hein? Perdendo a amizade, ou seja, criando inimizade por causa de doutrina, eu estou escandalizado. Estou escandalizado com isso. O quê? Você dá o dízimo? O quê? Você fala em línguas? O quê? A igreja somos nós. Não. E estou escandalizado com isso aí, irmão. Estou escandalizado com isso aí. Estou escandalizado com isso aí. Estou escandalizado com isso aí. Parece que essa geração está longe de conhecer a Deus. E eu penso que é porque não lê a Bíblia. Tenho certeza disso. Uma mulher me atacou. Eu não preciso de anjos. Não preciso de anjo em minha vida. Falei, Senhor, eles não sabem o que falam, Senhor. Não leve, perdoa porque não sabe o que fala. Tem alguém me entendendo? Alguém na terra não precisa de anjos? Oh, não preciso de anjos para me guardar, para me proteger. Crente, hein? Não é macumbeiro que falou isso não, é crente. Conhece a Bíblia? Não. Conhece a Bíblia? Não vou nem falar da graça. Conhece a Bíblia? Esse é o padrão dos crentes que existem hoje no século 21. Uma mulher me atacou, crente. Deus não visita ninguém, Ele habita em nós. Aí sou obrigado a usar a autoridade que Deus me deu, né? Fala besteira. 1 Coríntios 3,16, Ele habita em nós. Mas Coríntios 12, verso 7, o Espírito Santo se manifesta em nós. Ele habita em nós e se manifesta em nós. Esse texto eu não conhecia. Então fica quieto, não fala besteira. Quem está me entendendo, hein? Não conhece, fica quieto, não fala besteira. Segundo Coríntios 6, neles habitarei e entre eles andarei. Coríntios 12, 7, a manifestação do Espírito Santo é dado a cada um naquilo que for útil. Atos capítulo 10, dizendo Pedro essas palavras, manifestou-se o Espírito Santo sobre todos. Parece que não lê a Bíblia. Se não conhece, fica quieto. Não estraga, não atrapalha. Não mata os fracos. Quem está me entendendo? Isaías, porque são intolerantes. Tem pessoas que têm prazer em matar os fracos, porque são pessoas intolerantes. Alguém está me ouvindo e me entendendo? Uma das coisas que Deus está falando hoje, sobre ser intolerante, abençoado. Sobre não amar as pessoas. Irmão, olhem para mim. Eu não acredito que Deus te revelou a graça para você discutir com alguém só porque ele não pensa igual a você. Oh, eu não acredito que Deus te revelou a graça, tirou você da lei, você entendeu a graça, predestinação, eleição, ministério dos anjos, anjos em seu favor. Eu não acredito que Deus te revelou a graça para você discutir, brigar e criar inimizade com quem não crê e não pensa igual a você. Eu não acredito que você está se tornando intolerante. Quem recebe? Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo, vivendo como carnal. Alô? Não foi para isso que Jesus morreu por você? Não foi para isso que Ele morreu por você? Jesus não morreu por você para você andar na carne.
Abba, Pai. Aplaude. Ele morreu por você, para você andar no Espírito, irmão. Para você andar no Espírito. Na carne já andava antes dele morrer. Isaías 46, versículo 10. Diga bem forte: Deus não é uma doutrina. Agora presta atenção. Glória a Deus por vocês que estão na doutrina certa. Mas não é para você sair brigando com ninguém não, hein? Alô? Alô? Não é para você sair brigando, criando inimizade, discutindo, desavença. Não, ei, tá indo para o rumo errado. Está indo para o rumo errado. Eu fui falar com o irmão, ele me disse, Deus te abençoe. Eu já peguei. Já pegou o que, irmão? Você orou por ele? Hã? Ah, não sabe orar, né? É que não tem relacionamento com Deus, né? Você está aí fanaticão na doutrina e não tem nenhum relacionamento espiritual com Deus. Intimidade com Deus. Quando vê alguém falando em línguas, logo já manifesta a sua carne falando besteira. Porque não conhece, nunca teve experiência, não sabe o que é isso, e começa a falar besteira. Deixa a carne falar mesmo. Se vê alguém receber uma unção, então, vixe, aí começa a satirizar, começa a fazer piadinha. Esses são os crentes dessa nossa geração. Uma vergonha. Uma vergonha. Pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas que não conhecem a Deus, não têm discernimento para saber quando Deus está operando em alguém, está agindo em alguém. Não tem discernimento nenhum. Se você não pensar igual ele já te condena, já te rechaça. Não tem discernimento nenhum. Quem está me entendendo o que eu estou falando, hein? Eu estou pensando aqui que eu estou falando com pessoas vivas, com pessoas que estão vivendo na terra, porque é assim que está. E não era para estar assim não, irmão. Não era para estar assim não. Isaías 46, 10. Depois eu vou ler mais um texto para terminar. Isaías 46, 10. Deus disse, eu anuncio o fim desde o princípio. Deus falou, eu anuncio, não é uma doutrina, hein? É Deus falando. Eu anuncio o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, Deus falando, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Isso aqui é um ser falando. Não é uma doutrina de circuncisão ou de incircuncisão. Não, isso aqui não é doutrina. Isso aqui é Deus falando. Lembra João 4? Deus é Espírito. Ele disse, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. E para terminar essa ministração, 2 Timóteo 4. Deus não é uma doutrina. Hoje as pessoas condenam quem congrega, condenam quem não crê igual eles, condenam quem não pensa igual eles. Na lei tinha condenação. Condenação em graça não pode ter. Condenação em graça não pode ter. Condenação em graça não pode ter. Eu me escandalizo com pessoas que não lêem a Bíblia, eu me escandalizo. Eu me escandalizo. Que não conhece a Bíblia. Por que você se escandaliza? Porque são pessoas que vão prejudicar outras pessoas. Falando besteira e matando os fracos na fé. E nós não estamos aqui para espalhar. Jesus não nos chamou para espalhar. Ele nos chamou para juntar. Eu posso ouvir um amém? Fala para o seu irmão, Deus não é uma doutrina. Não me confunde nem misture as coisas, hein? Espero que você esteja entendendo mesmo o que estou falando. Deus não é uma doutrina, isso não quer dizer que nós não estamos nem aí com a doutrina. Quer dizer que a doutrina é uma coisa e Deus é outra coisa. O que é doutrina, pastor? Eu sou salvo pela graça, eu sou abençoado em Cristo, eu sou uma nova criatura, há anjos em meu favor, Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Isso é doutrina. E o que é Deus? Espera um pouquinho. Abba, Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, já deixei a doutrina de lado. Eu te louvo e te exalto pela sua glória. Tu és tremendo. Abba, Pai, tu és maravilhoso. Teu Espírito Santo em mim, Senhor,
Aqui é com Deus. Doutrina é outra coisa. Só quem está entendendo. Se você não tiver isso, irmão, então você não tem nada. Tá? Se você não tiver isso, então você não tem nada. Você não tem nada. Porque Bíblia o padre conhece, o Papa conhece. E mesmo quem está lá fora que não conhece, também é salvo pela graça igual você. Não está mudando nada. Se você não tiver isso aqui, irmão, não está valendo nada, hein? Se você não tiver isso aqui, se você não tiver o seu momento com Deus, se você não tiver vida com Deus, talvez conheça a doutrina de A a Z, mas não tem vida com Deus. Não ora, não tem intimidade, não sente a presença de Deus. Talvez nunca se embriagou do Espírito Santo. O quê? Embriagar? Ah, eu li um estudo na internet esses dias. O que é ser cheio do Espírito Santo? Como as pessoas falam besteira, irmão. Como as pessoas falam besteira. Estão, 1 Tessalonicenses 5, estão abafando o Espírito da igreja. Não dessa. Mas estão abafando, estão tirando o Espírito Santo, mandando ele embora. Eu estou vendo isso, hein? Você sabe por que eu não chego aqui direto já pregando a palavra? Porque nós temos que ter um momento de louvor e adoração a Deus. Isso ninguém vai tirar de nós. Ninguém. Ninguém vai tirar de nós. Ninguém. Aliás, me agradeça, tá? Porque eu levo vocês, como diz lá em Êxodo, que Moisés tirava o povo para fora do arraial e o levava para a presença de Deus. É o que eu faço aqui. Eu podia ficar só pregando o dia inteiro, pregando. Eu podia. Não, irmão. Você precisa ter o seu momento com Deus. No louvor, na sua casa, não sei se você tem, que deveria, tá? Mas você precisa ter o seu momento com Deus. Você precisa sentir a presença do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Teve um ignorante, porque eu não tenho outro nome para falar, que escreveu lá, o que é ser cheio do Espírito Santo? Ah, ser cheio do Espírito Santo é quando você está cheio do conhecimento de Deus. Não fala besteira, irmão. Cheio do conhecimento é uma coisa, cheio do Espírito Santo é outra. O Espírito Santo é o próprio Deus. Não fala besteira. Quem está me entendendo? Não fala besteira, irmão. Alô? Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Isso é uma coisa. Filipenses 1, 9 e 10. Oro para que sejais cheios do pleno conhecimento. Isso é uma coisa. Mas Efésios 5, 18 é outra, irmãos. Não vos embriagueis com vinho, Pai, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se você não sabe o que é isso, então você não sabe nada. Você nunca provou isso, então você não sabe nem o que eu estou falando. Desculpa aí se você não sabe o que é Efésios 5, 18. Desculpa aí. Você não sabe o que é Efésios 5, 18, o negócio está feio, hein? Desculpa aí, hein? Até Pedro, na circuncisão, Atos 10, na casa de Cornélio, Atos 10, 45, dizendo Pedro essas palavras, manifestou o Espírito Santo e todos começaram a falar em línguas e glorificar a Deus. Você não sabe o que é isso? Ah, falar em línguas é falar em idiomas. É falar idioma para quem? Para quem que vai falar idioma se não tinha ninguém ali na casa de Cornélio? Idioma para quem, irmão? Se não tinha ninguém na casa de Cornélio, só o Pedro e os crentes. Lá em Atos 2, tudo bem. Lá tinha 16 nações, então um falou pardo, medo, e várias línguas, idiomas, porque tinha povos de todo lugar da terra. Na casa de Pedro, não. Na casa de Pedro era só os crentes, e eles foram cheios do Espírito Santo. Se você não sabe o que é isso, você não sabe nada. Aí tinha pessoas que não entendiam, e Pedro falou assim, irmão, vocês estão pensando que eles estão bêbados? Que eles estão cheios de vinho? Uma versão antiga, estão cheios de mosto? Não, isso é Joel 2, ele diz que nos últimos dias Deus manifestaria o seu Espírito sobre toda a carne, os velhos teriam visões, os filhos falariam em línguas, o mover de Deus ia vir sobre toda a terra. Aqui não é letra não, irmão, é mover do Espírito Santo. É o Deus que criou a terra manifestando em nós. Uma coisa, outra coisa. Conhecer a Bíblia é uma coisa. Ter o conhecimento é uma coisa. Mas ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Você acha que... Alô, olhem para mim.
Você acha que isso aqui é cheio de letra, irmão? Hã? Você acha que isso aqui é cheio de letra, de conhecimento? Ah, papai, isso aqui é o Espírito Santo se movendo em mim. Minha perna nem se controla. Eu não sou assim o dia inteiro. A letra não faz isso com ninguém. Alô, papai, a letra é aqui, na mente. O Espírito Santo é em nós, manifestando em nós. E ele manifesta porque ele já habita. Papai. Olha, eu não estou nem aí com os corneteiros, tá? Estou nem aí com os corneteiros, tá? Quer que seja mais claro? Ah, vocês falam em línguas. Claro que falamos, graças a Deus. Se você não sabe, é um dos dons do Espírito Santo. Porque idioma não é dom. Idioma você aprende no CCAA, no FISC, na cultura inglesa, você aprende idioma. Mas em Coríntios 12, variedade de línguas é um dom do Espírito Santo. Se você não sabe. Segundo Timóteo, para terminar, capítulo 4. Isso é algo que está acontecendo em nossos dias. Uma hora que o Espírito Santo te pegar de jeito, você receber uma unção, ficar 2 horas caído no chão aí, irmão, tremendo, sem conseguir se levantar, aí você vai saber o que é bom para tosse, tá? Talvez você não sabe o que é isso, né? Talvez nunca teve isso, né? Nem sabe o que estou falando, né? Já ficou debaixo de uma unção? 3, 4, 5 horas debaixo da unção? Você não sabe o que é isso, irmão? Vai saber como também, né? Não lê a Bíblia, não ora. Como é que você vai saber? Aí não tem como saber mesmo, né? Você sabe o que é ficar debaixo de uma unção 4, 5 horas debaixo de uma unção? Como os profetas da Bíblia? Como Eliseu, como Samuel, como Daniel. Você sabe o que é isso? Não tem como saber, né? Se não tem esse tipo de experiência, então tem que ficar quieto. Você vai ler 2 Reis 2. Alô, você vai ler 2 Reis 2. Elias e Eliseu. E mais abaixo tinha um grupo de profetas. Elias foi arrebatado, Eliseu ficou. Ali para baixo tinha um grupo de profetas. Você imagina a linguagem deles. Imagina a unção que havia neles. Imagina como que era o convívio deles. 30, 50 só profetas, homens de Deus. Imagina como que era. Talvez as pessoas não conseguem entender minha linguagem, né? Né, Senhor? Talvez não. Talvez estão cheios de letra e vazios do Espírito. Aí eu não posso fazer nada, aí não é comigo, né? Para terminar, 2 Timóteo 4. Olha lá. Isso está acontecendo em nossos dias. 2 Timóteo 4, versículo 3. Isso está acontecendo. Está empesteado. Eu não pensei que ia empestear, mas está. 2 Timóteo 4, 3. Paulo falou: olha, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres. Hoje todo mundo é mestre, né? Eu estou há 20 anos em graça. Vocês não imaginam como que foi passar esses 20 anos em graça? Perseguição, calúnia, vocês nem sonham, nem imaginam. E a pessoa ouve 2, 3 mensagens e já quer saber tudo, quer ensinar, quer exortar e já quer. Quem está me entendendo o que eu estou falando? É o que Paulo disse, ó. Cercar-se-ão de mestres, segundo Timóteo 4,3, segundo suas próprias vontades. Para terminar, irmãos. Aqui no MGA, no Ministério Graça e Apostolado, enquanto eu estiver vivo. Porque depois que Davi morreu, que ele colocou Salomão, aí mudou. Depois que Moisés morreu, que Deus colocou Josué, aí mudou. Mas aqui no Ministério Graça e Apostolado, enquanto eu estiver vivo, aqui, irmãos, eu vou combater e não vou aceitar pessoas que se cercam de mestres para ouvir o que quer ouvir. Aqui no Ministério Graça e Apostolado, enquanto eu for pastor e apóstolo aqui, você não vai ouvir o que você quer ouvir. Você vai ouvir o que você precisa ouvir. O que Deus tem para te falar. Graça e paz. Ah, Deus não é uma doutrina, tá? Deus é Espírito.
Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.